Olá galera, eu estou aqui com o Preto Zezé, presidente global da CUFA, importante militante e ativista social, aliás, ouça dizer que é o mais importante do nosso país, com a tecnologia social que ele criou, com todas as estruturas que hoje a CUFA tem, enfim, uma pessoa que é referência para a gente aqui na cidade de Hortolândia. A gente vai bater um papo um pouco com o Zezé para discursar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo no nosso país, né? Zezé, nós estamos passando por um momento muito difícil, onde todas as ações afirmativas para a população negra, pela população periférica, estão sofrendo um retrocesso. O jovem tem um papel importante dentro desse cenário. Na sua opinião, qual o papel do jovem nesse cenário como força propulsora dessas mudanças sociais que nós precisamos ter? Eu observo o jovem já fazendo muita coisa, né? O que eu tenho conversado, quando eu tenho oportunidade, é de que essas muitas coisas as pessoas se conectar em algum lugar. Não adianta cada um ficar fazendo só no seu quintal, só a sua agenda, cada um tem que cuidar da sua luta, do seu processo e tal, mas em algum momento a gente tem que conectar para construir uma agenda maior. Então eu penso que é o primeiro desafio. O segundo é que a gente possa qualificar o nosso entendimento sobre as coisas, né? Tá acontecendo muita coisa no mundo ao mesmo tempo, tudo rodando. 2022 vai ser o ano, talvez, na nossa história que a gente vai viver mais coisas num ano só, né? Então acho que a gente tem que se preparar para isso. E o terceiro é como é que a gente empurra isso, essa agenda de interesses, né, para pautar a política, pautar os empresários, pautar a mídia, ou seja, empurrar o que a gente quer na sociedade como interesse nosso, né? Empurrar os nossos interesses no debate público. É importante você ter dito isso, porque tudo hoje se pauta na economia. Todo mundo fala que a economia é importante. Tem uma teoria neoliberal hoje no país, sempre falando de lucro, só que quando a gente fala de recurso, a aplicação de políticas sociais sempre falta. Então, por um lado, a periferia, a favela também consome, também produz riqueza e acaba sendo excluída na hora da integração desse recurso está na mão do pobre. Por que acontece isso no nosso país? Eu acho que o primeiro entendimento é a favela não aceitar mais ser reduzida a gasto, né? O gestor público, quando ele olha uma favela, os pobres trabalhadores, ele vê gasto, ele não vê investimento. Então o trabalhador, o pobre, favelado tem que começar a se ligar que a gente é que produz tudo que está ao nosso redor. O cara do melhor restaurante está lá recebendo o prêmio da revista e tudo, mas quem produz o prato? O trabalhador, pessoa que vem da favela. Se a gente olhar os trabalhadores essenciais na pandemia, foram pessoas que vêm da favela. O cara do supermercado, outro da massa hospitalar, outro posto de gasolina, que limpa o lixo. Essas pessoas nem foram essenciais para serem vacinadas. É preciso o povo, os trabalhadores, quem produz a riqueza no país, se organizar e pautar os seus interesses. Se a gente não fizer isso, infelizmente, vamos ficar sempre a reboque de alguém. O modelo que a CUFA implantou de tecnologia social é um modelo que deu muito certo, está sendo replicado. A CUFA hoje está em mais de 18 países, se eu não me engano. E quando a gente fala de terceiro setor, geralmente as pessoas acham que é um ato só altruísta, mas que não pode ser remunerado, que não pode ser valorizado, enfim, é sempre o voluntário. Mas a gente tem que mudar esse padrão de colocar os recursos necessários porque a tecnologia social ela custa também, né, Zezé? Então, assim, hoje o empresariado tem um certo preconceito com relação às entidades do terceiro setor. Muitos falam que são picaretas, muitos falam que abre até os próprios institutos para não ter que empregar o seu recurso numa instituição do terceiro setor. O nosso empresariado tem que mudar essa cultura, ou você acha que a abordagem que nós estamos fazendo está errada? Acho que tem dois fenômenos em andamento, Regis, porque primeiro tem a cultura de quem luta no social de que não pode falar de dinheiro. E muita gente se acostumou a isso, então você vai para um debate, em novembro os caras querem me chamar para falar de cadeia, de morte, sofrimento. Eu disse, não, eu quero falar do negócio, 1,7 trilhões que a população negra gera, ocupação dos meios de comunicação, preto na moda, preto nos negócios, Condzilla na televisão, Silvio Almeida vai dar aula na Colômbia. Ou seja, existe uma agenda de acontecimentos que pautam a gente no outro lugar, um lugar de poder, um lugar de ocupação de espaços de quem é a maioria. A gente tem que parar. Eu acho que assim, eu cresci a vida toda ouvindo assim, tem que resistir. Eu acho que não, tem que existir e os racistas que lutem para resistir agora. Agora é a vez deles, que nós estamos passando e estamos avançando. E ano que vem nós temos um ano de eleição no nosso país. É onde a população tem que se organizar, mas principalmente os movimentos de periferia que mais sofreram.
Como eu disse anteriormente, houve um retrocesso muito grande das políticas públicas para a população periférica. E como se organizar politicamente? Porque hoje existe uma resistência também. O pessoal fala assim, o movimento se tornou político. Eu sei que o movimento ele tem que ser político, mas o pessoal partidariza e acaba separando, algo que é para a gente juntar. Então nós temos várias frentes, por exemplo, progressistas, que cada um fala de um lado e não consegue eleger os seus representantes. Como que a gente se organiza nisso? Acho que a primeira coisa é que assim, a organização é uma coisa muito positiva. Eu fico muito feliz quando as pessoas se organizam. O que eu penso é que a gente tem que se organizar para além das eleições e para além dos partidos. Isso não quer dizer que nós somos contra a eleição e contra o partido. Quer dizer que se a gente for para uma eleição ou pautar um partido, nós vamos estar mais forte. É preciso entender que os partidos políticos eles são transitórios. O Regis está aqui, amanhã ele não vai estar. O que é importante é eu conseguir abrir um diálogo com o Regis, construir políticas públicas que fiquem. E mesmo que o Regis saia, foi na gestão dele que a gente construiu política pública de Estado. Isso é interesse da sociedade. Então, acho que o gestor hoje que estiver ligado nisso, de que está aqui para produzir isso, e se ele for para um processo político, a própria sociedade vai reconhecê-lo. Não precisa nem ficar ali forçando uma barra para que todo movimento que se crie seja em torno da eleição. É preciso entender, é preciso mudar a cultura da política. Se a gente continuar alimentando esse modelo de eu estou fazendo isso aqui porque lá eu quero voto, a gente não pode se reclamar depois que a população está vendendo voto por qualquer coisa. Porque nós estamos alimentando essa cultura do troca-troca, do toma lá da cá, como acontece no Congresso, né? E aí você não consegue construir uma cultura política de participação permanente, somente resumida a eleição. É onde eu acho que está um problema. Ninguém forma as pessoas para se organizarem para além da eleição dos partidos. Tem que estar sempre a reboque disso e ao interesse eleitoral no final. Perfeito, Zezé. Uma outra coisa assim que particularmente mexe muito comigo, eu sou filho, né, da Dona Nilva, que a Dona Nilva, minha mãe, ela tem, a mãe dela que é baiana, é negra, só que eu sou branco. Eu não me sinto legitimado para esse debate porque eu não passei aquilo que a população negra passa todo dia. Como deve se dar a minha participação nesse processo? A gente está na Semana da Consciência Negra, a gente se sente às vezes de mão atada porque é necessário que toda a população se mobilize e se engaje para que o racismo acabe. Eu sei que isso pode ser uma utopia nos dias de hoje, mas ele precisa acabar. Agora, é muito difícil para eu entender qual é o meu papel nisso, porque eu sou branco, não passei o que os negros passaram e às vezes sou, como eu falo, oportunista, que é bonito falar que é contra o racismo, mas isso fica muito confuso dentro de mim. Eu queria que você explanasse um pouco. Eu acho que você já entendeu o passo inicial. Você não é branco, então não tem como falar pelos pretos, mas ao mesmo tempo, no seu espaço de branco, você está fazendo uma grande colaboração para abrir espaço para que os pretos tenham protagonismo. Eu acho que essa é a posição das pessoas brancas hoje. Quando as pessoas brancas botando hashtag e tudo, eu acho legal pra caramba, mas eu acho muito pouco diante do que se pode fazer. Em todas as lutas que tiveram, pessoas brancas estiveram em lugar estratégico e ajudaram as causas. Então, seja um aliado da causa. Nunca queira ser a causa e nem substituir os lutadores da causa. Você está cumprindo um papel. Eu já vi o auditório lotado da maioria de gente preta. E eu sei que isso passou por você, passou por uma opção sua. É obrigação do município, do estado fazer? Mas quando um gestor tem um compromisso de, para além de fazer o que é obrigatório, ele compreende que a função dele é abrir alas para que outros brilhem, isso é importante pra caramba, porque as pessoas passam a construir um sentimento de pertença, a construir uma ideia de que política pública não é favor, é um direito. Então isso fica na cultura do pensamento das pessoas. E você já entendeu muito disso, está fazendo isso bem. Eu penso que agora tem que ampliar para fazer cultura, dialogar com outros setores da política pública. Porque muitas vezes a cultura, o negro, a mulher, o jovem, é tudo muito sensível no discurso emocionado do gestor. Mas nós estamos numa sociedade capitalista. Se ninguém está no orçamento, você não existe quanto política pública. Então é preciso que a gente amplie para que esse discurso emocionado se traduza também em cifrões dentro da planilha da política, do orçamento da Secretaria da Fazenda e planejamento da Prefeitura, entendeu? Você é um aliado fundamental, um aliado estratégico, que você já conhece como funciona esse mundo, você sabe da estratégia que tem lá e pode ser um aliado muito importante, como está sendo agora, para que aconteça isso nesse momento tão difícil do Brasil. Obrigado, Zezé. A gente tem essa discussão sempre nas reuniões de orçamento de governo. E na pandemia, o que aconteceu? As pessoas falavam assim, vamos tirar recursos de tudo quanto é lugar e colocar na saúde. E a cultura teve todos os recursos em todas as prefeituras, não foi só em Hortolândia, esvaziados. Porque a maioria dos gestores acha assim, olha, agora é a hora de cuidar da saúde. Eu sempre falava, olha, se a pessoa ficou em casa, ela vai estar consumindo um produto de cultura, seja um livro, seja um vídeo, uma palestra. E cultura também é saúde, porque se a gente, assim, pelo menos a saúde mental.
né? Não dá para ficar em casa sem ter esse entretenimento, sem ter essa ação, sem ter esse conhecimento. Só que o que se percebeu na pandemia é que a maioria dos gestores acha que a cultura é algo acessório, que não tem muita ligação com a vida fundamental no dia a dia. E a gente vê que é fundamental. A cultura ela é saúde, é libertadora, é o espaço crítico que a gente tem. E no nosso orçamento do país, a cultura é menos de 1%. A maioria dos municípios também. Muita gente fala assim, a cultura não dá voto, a classe artística ela é muito separada, nunca há um engajamento social. Nos anos anteriores, por exemplo, no governo Lula, a gente percebeu uma movimentação muito grande dos setores culturais. Lógico, nós tínhamos um gestor, que era ministro, que tinha esse olhar. Agora, eu sinto um pouco que a classe artística tem que começar a se mobilizar para poder reclamar esses recursos, para poder pleitear. Como se dá a organização artística do pessoal que faz cultura? Como você acha que deve ser a posição deles nesse momento? Eu penso que a cultura foi importante porque na cultura muita gente enlouquecido na pandemia, né, cara? Então isso foi importante. Agora eu acho que os artistas devem se completar primeiro como cidadão e ter a arte como seu elemento de luta, porque tem uma lógica do artista hoje que vive de política pública. Ele vive nisso muitas vezes como uma forma de ter renda para pagar as suas contas. Você não tem como pagar, você deve viver um dilema aqui, porque se você pudesse, ajudava todo mundo da cultura, mas você não tem dinheiro para isso. E eu acho que outras secretarias têm que entrar para fomentar a economia a partir da cultura. Já está provado o que a cultura pode fazer. Você vê a indústria do cinema, por exemplo, mobiliza dinheiro para caramba. Como é que canaliza isso para essa base que mais precisa? Para que tenha uma combinação. Precisa ter uma combinação aí de privado com público e sociedade para poder entrar num consenso de produzir cultura e democratizar o acesso. Se a gente continuar na cultura que sempre depender sempre do Estado e o Estado tiver que bancar tudo, eu fico preocupado no dia que um gestor que a gente é mais simpático faltar. Como é que vai ser? Agora não, se a gente está organizado na sociedade, o gestor que entrar vai ter que dialogar e negociar com a gente. Eu sempre falo aqui que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa organizar, precisa institucionalizar essas políticas, porque a primeira pessoa depois a reivindicar isso é o próprio artista. Então, no primeiro momento, a gente sempre fala assim, olha, vamos institucionalizar a política, mesmo que não tenha o recurso que cubra toda a teia social, toda a teia cultural, porque é difícil, mas é um começo de uma grande batalha que nós vamos enfrentar no Brasil, principalmente a partir do ano que vem, que a disputa ela vai estar muito acirrada política e muita gente não vai conseguir fazer essa diferenciação da política pública da política eleitoral que você falou. Foi o caso do nosso Bolsa Família, que 20 anos de política no Estado virou um Auxílio Brasil que tem duração de apenas um ano, não vai chegar a R$400 para todo mundo, uma série de burocracias para poder acessar, filas enormes aí, e eu tenho muita perspectiva, tenho muita esperança no futuro, que a gente vai conseguir conversar com todo mundo, mas eu estou muito grato e honrado de você estar aqui com a gente. Hortolândia é uma cidade que, graças a Deus e aos gestores passados, conseguiram, e o atual também, estruturar a cidade. Hoje aqui nós temos asfalto, hoje aqui nós temos água, nós temos iluminação de LED, postos de saúde, escolas qualificadas. A gente precisa construir um povo, e um povo se constrói com cultura, com conhecimento. Eu quero deixar aqui a gratidão minha, do prefeito, de todas as pessoas que escutaram e puderam aprender muito com você aqui na noite de hoje. Gratidão, Zezé, por tudo que você tem feito aí por nós. Eu espero que a CUFA possa ajudar aí, colaborar no que for possível. A nossa política é sempre de colaboração, levando as coisas que a gente aprende para o poder público. Às vezes o poder público incorpora uma, outro poder público apoia o que nós estamos fazendo. Mas espero que continue essa colaboração, até porque nós somos um movimento de soluções, as favelas precisam de soluções. Se a política pública não possibilita solução, se a política não possibilita solução para a vida das pessoas, ela não tem sentido de existir. Se ela existe, é para isso. A única saída que a gente tem do que nós estamos aí não é menos política, não é menos democracia, é mais política e mais democracia. Espero que a gente consiga combinar quem faz política de organização, quem faz política eleitoral, quem faz política pública, que a gente possa construir um consenso mínimo para enfrentar uma realidade que está aí, né? Desigualdade, desamparo da maioria da população. Zé, obrigado. Valeu, Tamo cara. junto, conta pra gente aí. Tamo junto.